Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo aquele que nele confia possa ter vida eterna, em vez de ser completamente destruído. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que, por meio do mundo, possa ser salvo. Por meio dele, o mundo possa ser salvo. Os que confiam nele não são julgados. Quem não confia já foi julgado, por não ter confiado naquele que é o Filho único de Deus. João capítulo 3, versículo 16 e 17. Eu vou ler o outro também. Este é o juízo. Não, vou deixar por aqui mesmo. Deixar só nesse 16, 17. E hoje nós vamos falar de alguma coisa interessante, exatamente dentro desse contexto aqui. Vocês conhecem todo o capítulo, né? O capítulo 3, onde Jesus está tendo uma conversa com Nicodemos, né? E ele é um homem muito inteligente, fariseu, né? Ele é um fariseu e acredita em Jesus. E ele vem até Jesus e Jesus fala para ele sobre essas coisas todas aqui. Nós não vamos entrar num contexto, porque eu quero falar de algo que está dentro desse contexto de, em algumas Bíblias, né, dizem que Deus amou o mundo de tal maneira, né? E na Bíblia judaica e aqui na Bíblia, em outras Bíblias, né? Como eu tenho aqui várias Bíblias, diz que Deus amou tanto o mundo que vai dar na mesma coisa. Deus amou tanto, ou Deus amou tal, Jesus está trazendo aqui um, dizer o seguinte, que o amor de Deus ele é incondicional e, consequentemente, por causa deste amor que Deus, né, tem incondicional para nós, então, ele não pode simplesmente não dar oportunidade para aquele que peca ou para o pecador ou para aquele que foi enganado, porque seria injusto ele esse amor incondicional de Deus. Se Deus não tivesse esse amor incondicional, Deus teria destruído tudo muito antes do que possamos imaginar ou que possamos ver dentro das Escrituras Sagradas, né, lá no comecinho das Escrituras, quando a palavra diz, no princípio, Deus não, né, teria destruído desde muito antes, né? Ele não teria criado anjos, não teria criado absolutamente nada, sabendo que eles iam errar. Mas por que que eles iam errar? Por que que eles iam errar? Porque realmente Deus não criou um robô.
Deus criou seres inteligentes, racionais, que pensam, têm desejo, têm vontade, têm querer, né? Semelhante a ele. Mas são criaturas. São criaturas. E tudo que ele deseja que essas criaturas criadas, sejam seres celestiais, como os anjos ou como os humanos, ele quer que obedeçam. Por quê? Por que que ele quer que obedeça? Porque, na realidade, a realidade é uma só. Tanto para os humanos como para os, os anjos, a realidade é uma só. Somos todos fonte de uma única criação, que é Deus. E aí eu te pergunto, para você, você acha mesmo que se Deus criou todas essas coisas que nós conhecemos, que nós supomos conhecer, e que nós acreditamos que, que realmente, né? Então, se Deus ele é essa suprema ou absoluto, onipotente, onisciente, onipresente, presciente nessa criação toda, porque não há nenhum Deus acima e nem abaixo dele. Porque se tivesse, então nós poderíamos dizer que Satanás não foi criado por Deus. Será? Porque se Satanás se coloca numa posição de inimigo de Deus, de se rebelar contra Deus, então será que ele não foi criado? Será que existe um outro criador que criou Satanás? Pelo menos a gente sabe que não. É o que a gente entende que não. E que a própria Escritura diz que Deus é único. Acima dele e abaixo dele não há outro Deus. Senhor. Agora possamos imaginar. Satanás não pode. Como é que Deus pode criar um ser com uma condição dessa, de ser contra Deus, ou desejar o poder de Deus, desejar sentar no trono de Deus, ser acima de Deus, sendo ele nada, não tem nem. Ele não tem onipotência, não tem onisciência, não tem presença e nem presciência. Mas tem desejo. Por que que ele tem desejo? Porque Deus criou ele racional. Então ele tem desejo. Porque eu também tenho desejo. Os meus desejos. Mas eu não tenho desejo de ser Deus. Eu tenho desejo daquilo que eu sou. Mas Satanás quer ser. Quis ir muito além da minha imaginação. E essa rebeldia leva Satanás a um desafio. Porque Deus, tão olhando para ele, vendo que ele não tem nenhum juízo, nem imaginação racional, Deus dá a ele o quê? Uma oportunidade.
Uma oportunidade de quê? De governar. Olha só. Deus fala para ele, olha, se você quer governar, então vai governar lá embaixo. E Deus criou, então, o que nós vimos aí no começo do vídeo, como se fosse o quê? Um planeta. Aqui é um planeta. Eu procurei alguma coisa melhor para fazer essa demonstração, só que eu não achei. E como aqui na minha casa tem esses copos, eu achei que fosse ideal. Então é um planeta. Mas como nós conhecemos, existem muitos planetas, né? Nós sabemos que existem estrelas, Sol, Lua, existem outros planetas, né? Os humanos, né? A humanidade, os cientistas, os astronautas estão pesquisando para ver se conseguem encontrar vida em outros planetas. Até então, nada foi encontrado, mas há muitas especulações, há muita, assim, imaginação que ainda possa ter vida em algum lugar. Bom, isso aí é outro assunto. Então nós sabemos que Deus criou então esse planeta e mandou, ó, vai governar lá. Vai provar que você é um governo bom, capaz de governar. E eu vou te dar uma humanidade para você governar. É. Acontece que Deus não deixou a humanidade sozinha. Ele criou o homem, criou a mulher, colocou no Éden. Então esqueça que aqui nesse planeta, colocou aqui. E Satanás assistindo, vendo tudo, assumindo tudo. Mas como Satanás não pode manter, sustentar, ele não pode sustentar, mas Deus pode. Deus pode sustentar tantos quanto ele quiser. E Deus é maravilhoso. Deus é grande, poderoso. Deus faz e sustenta. Faz e dá vida. Até porque ele quiser. Como diz a palavra, sou eu que faço, sou eu que curo, sou eu que mato, sou eu que dou vida. Eu posso tudo. Esse é o Deus que eu adoro. Adonai, Adonai, Adonai. Mas Satanás, então, olhando para a humanidade que Deus criou lá, e vê que Deus está sempre ali, dando ordem para esses dois, para esse casal, esses dois seres. Ué, peraí, eu sou o governo, eu que vou governar. Por que sou o Senhor está sempre por aqui? E por quê? E por quê? Por que aquela árvore? Não.
eu vou afastar a humanidade de Deus. Então ele projeta uma forma de enganar Eva. Porque Eva? Por que Eva? Por que não Adão? Porque Adão tinha muitas ocupações, ele não tinha tempo para ficar admirando nada. Mas Eva tinha tempo e era curiosa. Começou a ver que aquela árvore era diferente. Aquela árvore era bonita, era desejável. Mas não ousava tocar naquela árvore, porque... Não, ele não ousava tocar na árvore. Ela não ousava tocar na árvore, porque tinha uma ordem. E Eva, de repente, tá lá e alguém aparece. Quem foi que apareceu? Uma serpente. Eva, o que está fazendo aí, Eva? Eva acabou sendo induzida, seduzida, iludida, enganada pela ousadia, astúcia daquela serpente. Quando ela se percebe que tinha sido enganada, ela vai até Adão. Agora ela precisa confessar para Adão. Porque o Senhor vai aparecer, o Senhor vai chegar e, e ela vai ter que confessar. Ou ela vai ter que se manter escondida. E Adão não vai ficar sem ação diante de Deus. E ela então, de alguma forma, ela induz Adão. E Adão não tem outra saída a não ser comer para morrer com ela. E quando Deus chega aí pronto. Sabe o que aconteceu? Eles nem imaginavam, mas aconteceu. Aconteceu o seguinte: que esse planeta lindo, maravilhoso, que Deus criou, e que Eva e Adão, que está aqui dentro do planeta, já não são santos mais. Não são mais santos, não são mais puros. Sabe por quê? A desobediência de Adão e de Eva contaminou todo o sistema, o habitat, onde tudo está agora contaminado. Tudo passou a ter uma contagem.
nada agora tem vida eterna, conforme a vontade de Deus. Isso levou toda a humanidade a ser destruída. A humanidade agora está todos que nascerem já vai nascer em pecado. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Por que nós somos Você pode ter perguntado muitas vezes aí, mas por quê? O que tem eu a ver com o pecado de Adão? Pecado de Eva? Até eu já fiz essa pergunta um dia. Resposta está aqui. Que nós nascemos num mundo, num universo totalmente caótico. Tudo foi transformado. Isso afastou o homem de Deus. Quando a palavra diz que o homem se tornou inimigo de Deus, significa que o homem se afastou de Deus. Muitas vezes eu fazia essa pergunta para mim: por que o homem é inimigo de Deus? O homem não é inimigo de Deus. E eu entendi então que inimigo é aquele que que se afasta de você, que não gosta de você. Que alguma coisa te faz distanciar do outro. Como Adão, então, distancia de Deus, porque quando Deus chega no Éden, cadê Adão? Cadê Eva? Está escondido. Parece até brincadeira, né? Deus, sendo Deus, não sabia onde que Adão e Eva estavam. Sabe por quê? Deus não interfere na vontade do ser humano, do ser que ele criou. Ele respeita. Então ele chama Adão: onde estás? Lógico que Deus sabia onde ele estava. Uma outra coisa que você agora vai impressionar o que eu vou dizer para você. Sabe o que é? Que Deus não pode salvar a humanidade. Você sabia que Deus não pode salvar a humanidade? Deus não pode. É exatamente isso que o texto que eu li está dizendo. Porque Deus amou tanto, né, o mundo. Esse amor traduz-se numa consequência de salvação. Que deu seu Filho único. Olha só. Deus deu seu Filho para quê?
para que ele possa nos salvar. Porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, por causa desse amor, muito antes, ó, muito antes que você possa imaginar, muito antes Satanás se rebelar, muito antes da humanidade ser criada, Deus já tinha planejado, porque sabia que a sua criatura, a sua criação, ia se revelar. Ia dar muito problema para ele. Então ele já criou lá muito antes da criação, ele já criou um projeto para salvar essa humanidade. Para salvar. E quando aconteceu esse pecado, essa desobediência, então Deus plantou uma semente. Plantou uma semente no coração do homem. Vamos ver qual que é a semente? É 3, né? Capítulo 3 de Gênesis, né? Capítulo 3 de Gênesis, versículo 15. Você conhece muito bem, talvez eu nem precise ler, né? Você conhece muito bem. 3, versículo 15. Porém, hostilidade entre ti e a mulher, entre a tua linhagem e a linhagem dela, ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Plantou essa semente de esperança dentro do homem. A semente de salvação. A salvação era quem? Jesus. É quem? É Jesus. Esse aqui que está dizendo o texto, que ele falou aqui para Nicodemos, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo que nele confia possa ter vida eterna, em vez de ser completamente destruído. Sabe por que Deus não pode salvar? Mas por causa do amor que ele teve na sua criação, ele construiu, ele projetou um plano para a salvação. Por quê? Por causa do desafio de Satanás. Satanás não tem esse amor por nós. Satanás não tem essa capacidade de amar como Deus. Então, dê glória a Deus, Adonai, Adonai, Adonai. O Senhor, Rei dos Reis, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac e de Abraão. Nosso Deus, maravilhoso Deus, que nos deu Cristo
Porque se eu crer em Cristo, eu creio em Deus. Aí você vai falar assim, mas como que Deus não pode salvar? Pode. Antes de Cristo, ele deu a esperança. E essa esperança alimentou até que Deus deu mais algo, uma coisa. Os mandamentos, a lei, Torá. Aí depois Deus foi se revelando mais claramente até que Jesus chegou até nós. Maravilhoso. Adonai, Adonai, Adonai. O Senhor, nosso Deus, Pai poderoso, Criador do céu e da terra. Maravilhoso. Obrigado, Senhor. Até, até aqui o Senhor nos ajudou, nos abençoou, nos sustentou, nos deu tudo, nos fez. A vida que é dura, é sofrida, mas nós estamos firmes, com fé no Senhor, esperando esse dia tão glorioso, o soar da trombeta. Obrigado, meu Deus. Abençoa a nossa nação. Que essa nação desperte, que esses políticos despertem, e eles não são Deus. E que essa nação seja abençoada, que o mundo seja abençoado, e que o mundo também desperte para Deus. E que você que ainda não aceitou Cristo, aceite, porque aquele que não aceitar a Cristo, está escrito aqui, que vai ser destruído. Em nome de Jesus, abençoa a nossa família, abençoa a nossa casa, abençoa nossos projetos. E vamos que vamos. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.